Nós estamos na disciplina de Finanças Corporativas da Universidade do Estado de Santa Catarina e, a pedido dos alunos, eu vou gravar a resolução de um exercício que tem na nossa lista de exercícios que trata sobre a escolha do melhor regime de tributação em função do tipo da empresa e dos dados que a empresa obtém em relação à receita, custos e despesas. Então, nós estamos aqui nesse capítulo de divisão geral, quando nós explicamos que a administração financeira, para que o processo de tomada de decisão seja acertado, ela precisa de informações da contabilidade, da economia e informações de outras ciências, dentre as quais eu também destaquei as informações jurídicas, das normas. E um conjunto de normas que precisa ser muito bem observado pelo administrador financeiro são as normas que regem ou que tratam da tributação empresarial, que incide sobre as empresas. Então nós temos já explicado no nosso conteúdo, né, que existem 3 regimes de tributação. O primeiro regime de tributação, aspectos tributários está aqui, né? É o regime de lucro real, né, em que, deixa eu pegar uma canetinha aqui para ajudar a nossa explicação. Um regime de lucro real, em que os tributos incidem sobre as informações contábeis que estão contidas na DRE, né? Então, o lucro real, os tributos incidem, alguns sobre o faturamento e a receita, outros sobre a folha de salário, que é a contribuição patronal previdenciária, e outros sobre o lucro. E também explicamos que existem mais 2 regimes de tributação. Há o regime de tributação do lucro presumido, em que a Receita Federal presume um lucro em função da receita de vendas da empresa, da receita bruta, e em função do tipo de negócio. Se é uma indústria, se é um comércio, se é um prestador de serviço, que tipo de prestador de serviço, se é um comércio de combustíveis e assim por diante. E temos um outro regime, então estão aqui, regime de lucro real, regime de lucro presumido e regime do simples, um regime moderno, em que por meio de uma alíquota única, a empresa consegue quitar todos os tributos típicos das empresas. Quais são eles? Estão listados aqui. O imposto sobre produto industrializado, o ICMS e o ISS, lembrando que o aluno de administração já tem conhecimento lá em contabilidade financeira e também em finanças empresariais, que depende do tipo da empresa, ela recolhe um ou mais desses tributos. Então, uma prestadora de serviço, em geral, recolhe só o ISS. Uma indústria, em geral, recolhe o IPI e o ICMS, circulação de mercadorias, né? E o IPI, produtos industrializados. E uma empresa comercial, em geral, recolhe apenas o ICMS, que é a circulação de mercadoria. E além desses 3 que eu citei, nós temos também o imposto de renda pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição patronal previdenciária. Ok? Bom, nós temos aqui no nosso material as alíquotas de lucro presumido, que nós vamos buscar essas informações depois na hora do exercício, e temos já uma explicação sobre o regime do simples, né? Vamos deixar aqui no lucro presumido, que é a primeira informação que vamos precisar. Então vamos na nossa lista de exercícios. Então nós temos uma lista de exercícios de finanças corporativas. Essa lista de exercícios tem aí mais de 30 páginas, né? Nós temos 36 páginas. E no final da primeira unidade, nós temos alguns exercícios sobre regimes de tributação. O 21, o 22, o 23, o 24. Tá? Eles estão gabaritados, né? Mas aqui nós vamos fazer o exercício número 22. Por quê? Porque o 21 fizemos em sala e o 23 fizemos em sala. O 21 e o 22 trata de comércio, o 23 trata de uma indústria
E o 24 trata de uma factoring, uma empresa da área financeira, né? Então, a situação do exercício 22 trata de uma situação de uma empresa que trabalha no ramo comercial. Então, a pergunta é, qual o melhor regime de tributação para um comércio? Então, vamos anotar alguma coisa aqui que talvez seja interessante para a gente lembrar. Então, trata-se de um comércio com a seguinte realidade. A tributação do PIS mais a CONFIS é 3,65% da receita bruta. Esta realmente são alíquotas, né? É 3% do COFINS e 0,65% do PIS. Essas alíquotas estão presentes, são no regime de cumulatividade. O governo recentemente, alguns anos atrás, adotou a possibilidade da empresa escolher pelo regime de não cumulatividade quando essas alíquotas são maiores e dão direito a crédito. Bom, ficaria mais complexo explicar um regime de não cumulatividade. Mas, além disso, a gente tem conhecimento de que as empresas, em geral, optam pelo regime da cumulatividade porque é mais simples e porque não é vantajoso o regime cumulativo, pelo menos informações que nós temos. Então, nós vamos seguir pelo regime da cumulatividade como está aqui, tá? O ICMS é um imposto não cumulativo em que tudo que, quando a empresa vende, ela deve um ICMS associado àquela venda. Quando ela compra o produto que ela vai vender, a mercadoria que ela vai vender, ela tem um crédito de ICMS. E é por isso que esse ICMS efetivo médio foi usado, 4,35. Óbvio, esse valor é um valor estimado, o professor fez esse número para ter um efeito didático, porque a soma desses dois dá 8%, tá? Bom, o que nós temos em mente? Normalmente a empresa comercial compra matéria-prima pagando 12% de alíquota de ICMS e vende pagando, tendo que recolher 17%. Assim, a grosso modo, tem o valor agregado, 17 menos 12 daria 5, mas aí tem uma série de regras que muda e eu usei essa alíquota média, efetiva média, para dar um parâmetro de comparação, uma simplificação para você ter condição de entender a situação problema. Nós temos a contribuição patronal previdenciária de 20% sobre as despesas de salários. Nós temos o imposto de renda mais a contribuição social sobre o lucro líquido, entendidas como de 35%. Normalmente o imposto de renda é 15%, normalmente a contribuição social sobre o lucro líquido é 9%. Eles não têm necessariamente a mesma base de cálculo. Isso aqui, existe um plus aqui de 10% quando a empresa tem um lucro maior. Então, é esse o cenário que está sendo considerado, certo? 25 mais 9 se arredondou, era 34, foi usado 35 aqui para adotar essa alíquota um pouquinho maior aí para compensar as diferenças de realidades das legislações que tratam sobre a contribuição social sobre o lucro líquido e um imposto de renda à pessoa jurídica. Receita projetada da empresa de 3 milhões, custo da mercadoria vendida de 2 milhões, despesas de pessoal por ano 300 mil, aqui está tanto pessoal de vendas quanto pessoal da administração. Uma empresa comercial não tem pessoal na área fim, né? Não tem pessoal no custo, né? A despesa de venda, a despesa pessoal é considerada de despesa, né? Numa indústria, o pessoal que está relacionado, chamado mão de obra direta, seria custo e não despesa, né? Mas aqui é despesa. E tem outras despesas administrativas de 100. Vamos pegar esses dados aqui e vamos levar para o Excel para nós tentarmos resolver o problema e identificarmos qual o melhor regime de tributação. Então nós vamos seguir os seguintes passos, tá? Primeiro a gente vai fazer pelo lucro real. Mas por algum motivo aqui não está dando certo. Não está dando certo aqui. Mas eu posso fazer assim, ó.
Então, primeiro a gente vai fazer pelo lucro real. Depois a gente vai fazer pelo lucro presumido. E por último nós vamos fazer o cálculo pelo simples. Essa é a sequência. Então o lucro real é mais complexo. Eu já preparei uma DRE aqui para nós inserirmos as informações. Então o enunciado está ali embaixo. A receita bruta de venda está ali, são 3 milhões de reais por ano. O custo da mercadoria, as deduções da receita bruta. O que são deduções da receita bruta? Você lembra das aulas? São abatimentos, descontos incondicionais concedidos, devoluções e tributos incidentes sobre venda. Quais são os tributos incidentes sobre venda que nós temos? Nós temos PIS, COFINS e ICMS. Então, se somarmos 3,65% da receita bruta mais 4,35% da receita bruta, nós temos que as deduções da receita bruta, porque aqui não falou em devolução, não falou em desconto incondicional, nem em abatimento. Então, nós vamos admitir que as deduções da receita bruta são apenas os tributos incidentes sobre a receita. Então, a gente vai pegar os 3 milhões e vai multiplicar por 8%. Né? Então, aqui nós temos aqui ICMS mais PIS e mais COFINS. Eu vou colocar aqui 8%, você já sabe de onde veio, né? E o valor é esse 240 mil, tá certo? Ok, nós temos então que a receita líquida da empresa 2.760. Vamos informar aqui na DRE qual é a despesa, o custo da mercadoria vendida, que é de 2 milhões. Apenas para relembrar, se a empresa fosse uma indústria, ela teria custo do produto vendido, CPV, a sigla, né? Se ela fosse uma emprestadora de serviço, uma factory, ela teria custo do serviço prestado, CSP, né? Então essa empresa tem de lucro bruto 2.760 menos 2.760. As despesas operacionais são constituídas de despesas de vendas, despesas administrativas e despesas financeiras ou encargos financeiros líquidos. Nesse exemplo não temos despesas, encargos financeiros líquidos. Temos despesas de pessoal e temos despesa de pessoal por ano e outras despesas administrativas. Mas atenção, além dessas, nós temos que considerar também a cota patronal previdenciária, que é um encargo que existe relacionado às despesas de pessoal. Então, vamos colocar aqui só para você ter uma memória de cálculo. As despesas operacionais são assim divididas: pessoal, no valor de despesas de pessoal de 300 mil, temos cota patronal previdenciária, que é 20% sobre a despesa de pessoal, e temos outras despesas administrativas, cujo valor é 100 mil. Ou seja, o total da despesa dá R$460 mil. Despesas operacionais, 460 mil. Ok. Então, isso vai nos dar um lucro operacional de 300 mil. Ali está entre parênteses LAIR, que é uma sigla que se usa para denominar lucro antes de imposto de renda, ou lucro base de cálculo do imposto de renda.
Quando você estudou em contabilidade financeira, você lembra que para apurar o lucro, base de cálculo do imposto de renda, é usado um livro chamado LALUR, Livro de Apuração do Imposto de Renda. Aqui, como a nossa decisão, a nossa análise é mais gerencial e não técnica em minúcias, nós podemos fazer essa simplificação, admitindo que o lucro operacional é a base de cálculo para o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Aqui o que foi dito era que seria 35%, então a gente vai aplicar 35% aqui, para achar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, e temos que o lucro da empresa, é 195. O lucro da empresa é o interessante? Não. O que nós queremos saber são os tributos. Então vamos lá. Nós temos o tributo sobre a venda, 240 mil. O que temos mais? A cota patronal previdenciária, que é 20% sobre as despesas de pessoal, sobre 100 mil. Não é isso? Vamos pegar lá, ó, eu vou usar que está lá embaixo, né? Esse cálculo que fizemos, cota patronal previdenciária, está ali, 60 mil. E temos também o imposto de renda, pessoa jurídica, mais a contribuição social sobre o lucro líquido, nesse caso é 35% da base de cálculo, que dá, a gente já calculou, 105 mil, tá certo? Ou seja, o total da tributação pelo lucro real dessa empresa seria aqui, 405 mil. Vamos colocar aqui em negrito, né, e colocar um tracinho aqui para ficar mais claro. Bom, em razão do tempo, vamos fazer um outro vídeo calculando quanto que seria a tributação devida pela empresa no caso do lucro presumido e no caso do simples. Já continuamos.